Eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Nós não temos o Senhor fisicamente aqui embaixo, mas quando elevamos os nossos pensamentos a Ti, nós chegamos diante do Teu trono e podemos subir e tocar, não nas Tuas vestiduras, mas tocar nas Tuas poderosas mãos, para nos aliviar, para nos curar, para nos libertar. Seja isso feito agora, meu Pai. Essa pessoa que me ouve, ela seja neste momento envolvida pelo Teu Espírito e haja libertação, e haja saúde, e haja resposta aos seus anseios. Ó, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e todos os que creem mesmo sejam abençoados, dizendo amém e graças a Deus. Graças a Deus, amiga e amigo ouvinte. Preste atenção, nós temos falado muito a respeito da fé inteligente. A fé que traz ou que faz possível os impossíveis. Que faz possível os impossíveis. Inclusive, arrancar a pessoa do último lugar em que ocupa neste mundo para o primeiro, o lugar de Deus. Ela ocupa com o Senhor Jesus o primeiro lugar. Por quê? Por causa do poder que envolve a fé, da autoridade que envolve a fé. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, um exemplo que você vai compreender perfeitamente. Não há como a pessoa não entender. Veja bem, se alguém faz mal a você, ou se alguém faz mal a mim, se alguém fala mal de mim, se alguém me acusa, se alguém se torna injusto para comigo, qual é a reação humana? A reação humana é ficar chateado, é ficar aborrecido, é ficar injuriado, é ou não é? É querer se defender, não é ou não é? Só que o pior é que se a gente absorve aquela injustiça e fica pensando nela, naquela acusação, naquela difamação, então aquele pensamento acaba penetrando no coração e vira mágoa. A gente, quando não pode se defender, a gente se defende, normalmente o ser humano é assim, ele se defende guardando aquele ódio, aquela mágoa daquela pessoa, querendo o mal dela, querendo o mal. Ela não pode fazer nada mais do que isso, não é? Só que esse sentimento mal, esse sentimento de rancor, de mágoa, de vingança, acaba fazendo mal à própria pessoa que foi injustiçada. Esse é a pior parte quando somos injustiçados. É a mágoa que gera um câncer espiritual. É um câncer no coração. O câncer do coração vai matando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Como é que nós podemos resolver esse problema? Nós só temos um jeito de resolver esse problema. E não há médico, e não há remédio que possa curá-lo. Nem Deus pode curá-lo. Nem Deus tem poder para curá-lo. Ah, bispo, peraí, Deus não tem poder? Não, não. Quando se trata de mágoa, só existe uma pessoa que pode resolver esse problema. É a pessoa magoada. Só ela pode resolver o problema. Mas como? Só ela pode perdoar. A autoridade para perdoar o magoado está justamente
dentro dele. Quando o magoado, o sentido, determina perdoar. Mas como eu posso perdoar, ô bispo, se eu não consigo, meu coração é que sente essa mágoa? Eu sei que é o seu coração. Mas a sua mente, o seu intelecto, tem condições de obedecer. Deus perdoa aqueles que perdoam, mas Deus não perdoa aqueles que não perdoam também, porque a autoridade suprema para Deus perdoar você depende do seu perdão para com o seu semelhante. Primeiro você tem que perdoar para que você possa ser perdoada. Então você vê muitos crentes, até sinceros, até corretos, íntegros, não estão vivendo em pecado, mas a vida é desgraçada. A vida é desgraçada. A vida que não sai do lugar. Por quê? Porque essas pessoas não querem perdoar. Elas não querem perdoar. Não querem. E aí o que acontece? Porque elas não querem perdoar, quer dizer, elas não querem obedecer a palavra de Jesus. Então, elas não podem ser perdoadas. Me explica, como é que eu posso perdoar se o meu coração não quer perdoar? Eu não tenho domínio do meu coração. Eu sei. Por exemplo, suponhamos que eu tenha uma mágoa contra alguém. O meu coração está magoado com o fulano ou beltrano. Então, eu sei que eu não posso dominar o meu coração, meus sentimentos. Eu não posso conduzir os meus sentimentos. Mas na minha cabeça, eu creio na palavra de Jesus. E na minha cabeça, eu conheço, eu sei que eu devo perdoar e eu tenho poder para perdoar. Eu tenho poder para perdoar. Porque na minha cabeça, eu posso decidir o que eu quero. Eu posso fazer a escolha. A escolha certa ou a escolha errada. Então, eu passo a ter o direito de perdoar a pessoa que me ofendeu na minha cabeça, não no meu coração. Então, na minha cabeça, para obedecer a palavra de Jesus, mesmo sentindo chateado, triste, mas na minha cabeça, a minha razão diz assim, não, eu perdoo. Eu resolvo perdoar porque Jesus me ensina a perdoar. E esse é um ato de fé. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Então, quando eu, por um ato de fé, pratico o perdão, quando eu, por um ato de fé, oro pela pessoa, mesmo sentindo raiva dela, mesmo assim, na minha cabeça eu digo, Senhor, eu perdoo essa pessoa e eu oro para que o Senhor venha abençoar a vida dela. Quer dizer, na minha cabeça eu tenho capacidade de decidir, de determinar a bênção na vida dessa pessoa que me magoou. Ainda que o meu coração esteja lá gritando, não, eu não perdoo. Mas não tem problema, eu quero obedecer. A obediência não está no sentir. A obediência está no obedecer. A obediência está na cabeça. A obediência é a prática da fé. Então, na prática da fé, não tem nada a ver, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto que creio. Não tem nada de sentir. Se você sente, você não crê. Porque quem crê não sente, obedece. Quem crê, obedece. A fé é assim. A fé é exatamente isso, minha amiga. Você tem coragem para orar pela pessoa que fez mal a você. Sentindo ou não sentindo vontade de perdoar, você tem coragem e você pode, Deus, eu oro por fulano que me fez mal. Eu oro pelo beltrano que me fez tanta injustiça. Então, minha amiga, meu amigo, o perdão não se trata de sentir ou não sentir. O perdão não se trata do sentimento. O perdão se trata de obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isto é fé. Isto é fé.
E quando há fé, a pessoa obedece, não sentindo ou não sentindo, não interessa. O que o coração diz, jogue fora. Você fique com a obediência. Siga a razão, a inteligência. Isto se chama fé inteligente, que as igrejas não pregam por aí. Ninguém fala sobre isso. Mas a verdade é essa, minha amiga. Se você quer ser ou quer se livrar desse câncer que está aí dentro do seu coração, ore a Deus pela pessoa que lhe magoou. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai remover esse câncer, você vai ficar com o coração curado, limpinho, novinho. Coração de uma criança inocente. E aí você vai arrebentar a partir de então. Graças a Deus. Muito bem, nós vamos ouvir agora testemunhos de fé. Testemunhos de fé prática. Porque o perdão é a manifestação prática da fé. A fé inteligente, a fé que não sente, a fé que age, que toma atitude. Agora nós vamos ver também outros testemunhos da fé que faz mudar a vida das pessoas. Vamos ouvi-los. Meu nome é Adriana. Antes de eu chegar na Universal, eu era uma pessoa completamente dominada por medos, por dúvidas, receios, insegurança. Eu tinha complexo muito grande de inferioridade. A gente passou por uma infância muito difícil, porque a gente presenciava muitas brigas, a gente apartava as brigas. E isso mexeu muito comigo. Eu cresci uma criança desse jeito. Eu achava que tudo ia terminar em briga. Então eu era uma pessoa muito fechada, muito introvertida. Isso me prejudicou muito. Eu fui crescendo assim, me prejudicou nos relacionamentos amorosos, no trabalho, em várias áreas da vida, na família, né? Meu pai, de madrugada, sem saber o que fazer, ele ligou a televisão e estava passando um programa da Universal e um testemunho, ele se identificou. Ele resolveu levar todos os filhos dele, um por um. E eu cheguei na Universal. Achei, a princípio, muito diferente, mas ao mesmo tempo, a fé que era passada ali me despertou. O homem de Deus falava sobre salvação da alma, sobre a importância da gente entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. E eu comecei a sintonizar a rádio da igreja. Uma vez o pastor falou assim: imagine você vivendo sem medo. Imagine você vivendo sem receio, sem traumas, sem complexo. Imagine você tendo paz, mesmo em meio à guerra. Isso só é possível quando você receber o Espírito Santo. Eu comecei a buscar esse Espírito através das orientações que eram dadas na igreja. Eu começava a ler mais a Bíblia, não só ler, mas principalmente a meditar. E eu procurava colocar as palavras de Deus em prática na minha vida. Algumas vezes eu acordava de madrugada, eu também cheguei a jejuar. E teve um dia que em uma reunião de busca que eu comecei a buscá-lo com todas as forças. A felicidade plena, uma alegria tomou conta do meu ser, uma paz imensa, um gozo na alma. Eu que era uma pessoa triste, eu passei a sorrir. E eu tive a certeza daquele momento em diante que o Espírito Santo estava dentro de mim. E aonde eu ia, depois daquele dia, embora eu morasse sozinha, andasse sozinha muitas das vezes, né? Eu não me sentia sozinha. E eu passei a ser feliz, independente do problema que eu estava passando. Poderia ser o problema pior que fosse, mas eu tinha paz. Bom, nessa vida a gente sempre tem dificuldades, né? Todo mundo passa por muitas na vida. Só que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente recebe a direção de Deus para poder
superar aquela dificuldade, para poder resolver aquele problema. Nada nos abala, só mesmo a presença de Deus para dar essa força, essa certeza de que nós vamos vencer, independente do que aconteça, né? Muito bacana, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você vê que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Ele leva a pessoa a agir de acordo com ele, inteligência. Deus é sabedoria, Deus é inteligência. Então, ele não aceita ser adorado e servido por uma pessoa que vive na emoção, no sentimento, que ora está bem, ora está mal. Quando ela está bem, ela o adora. Quando ela está mal, ela não adora, porque eu não estou bem, então ela não adora. Quer dizer, nós não vivemos assim, Deus não aceita esse tipo de comportamento. Ou você é ou você não é. Se você é todo o tempo. Por exemplo, você torce pelo seu time, seja lá o Flamengo, o Corinthians, seja lá o time que for. Então você é aquela pessoa, você torce por aquele clube, se esteja em casa, esteja numa festa ou esteja num sepultamento. É ou não é? Então você não muda de pensamento, você não muda de clube por causa das situações. Quando ele perde, você deixa de torcer para ele? Não, você fica chateado, mas você continua torcendo por ele. É ou não é? Continua defendendo? Assim também é a fé. A fé não depende das circunstâncias. Você crê, acredita na palavra de Deus, você segue, você obedece, porque você crê de fato e de verdade. E isso é comprovado no altar, quando você coloca a sua oferta. A sua oferta que representa, simboliza o que está dentro de você, vai defendê-la ou defendê-lo ou acusá-lo. Vai depender daquilo que você tem dentro do peito. E se você está na fé, a sua oferta de fé vai lhe defender. Nós vamos agora colocar o testemunho de uma pessoa. Olha, esse testemunho é muito interessante, extremamente interessante. Eu queria que você prestasse bastante atenção, aumente o volume do seu rádio aí, ou da televisor, para você ouvir esse testemunho e fique atento para que você não venha cair na mesma ou incorrer no mesmo erro que aconteceu com o marido desta senhora. Olha só, ela não se curvou perante Baal, ela não se curvou perante aquela ameaça do seu marido. Ela manteve a sua fé. Olha só o que aconteceu. Meu nome é Helena, eu sirvo o Senhor Jesus há 31 anos e nunca abandonei essa fé, nunca deixei o Senhor Jesus por nada. Foram muitas lutas, muitas guerras, muitas vitórias, mas em momento nenhum eu pensei em deixar a fé, em sair da igreja, né? Apesar de eu ter muitos problemas, mas eu enfrentei todos. Quando as lutas vinham, eu me apegava a Deus, eu me punha meus joelhos no chão, conversava com Ele, Ele me fortalecia, me renovava as minhas forças e eu segui em frente. Mas teve um dia que a minha fé foi colocada na parede e essa prova foi com o meu marido. Quando eu me converti, eu cheguei a falar para o meu esposo que eu estava indo para a igreja e ele... Pensei que ele ia estar querendo ir comigo, né, junto comigo, para estarmos juntos na mesma fé, mas ao contrário disso, ele acabou me recriminando, né? Começou a falar mal da igreja, porque ele ouvia falar mal, as notícias que passavam na televisão, fazia questão de me mostrar revista, jornal, né? Para dizer que eu estava no lugar errado, né? Para dizer assim, você vai para essa igreja dar o meu dinheiro, né? Embora eu não dependesse só dele, mas ele ajudava em casa, então ele achava que eu também tirava dinheiro de dentro de casa para poder estar indo para a igreja. Em cada palavra que ele me falava, em cada revista que ele me mostrava, em cada coisa negativa que ele passava para mim a respeito da igreja, eu ia pôr meu joelho no chão, eu ia orar, eu ia jejuar, pedir até mesmo a Deus que tivesse misericórdia dele, porque ele não sabia o que estava falando. Foi quando chegou o pior dia em que ele me fez tomar uma decisão. Ele falou que assim, ou você fica comigo, ou você fica na igreja. Com os dois não vai dar para ficar. E eu falei para ele, eu não quero escolher.
eu quero os dois, mas se eu tiver que escolher entre ficar com você e com o Senhor Jesus, já está escolhido. A minha fé eu não vou deixar. E eu comecei a minha caminhada na fé. E continuei orando por ele, continuei buscando como alma, nem tanto mais como meu marido, mas como alma. E permaneci tendo bons frutos, sendo feliz com Deus, com a escolha que eu fiz, até que 4 anos depois ele voltou pedindo perdão, arrependido de tudo que tinha me feito sofrer, disse que também não estava sendo feliz. E ele foi para a igreja, se batizou, firmou na fé, porque Deus tinha um plano na vida dele de salvação. E ele acabou ficando doente, e porque eu não me curvei diante da proposta dele de eu sair da igreja e permanecer, através das minhas lutas, dos meus propósitos, da minha vida com Deus, eu tenho certeza que ele foi salvo, porque eu vivi os últimos momentos de vida dele, né? Em todos os momentos ele acabou morrendo nos meus braços. Eu vi todas as cenas da vida dele, do final de vida dele, e eu tenho certeza que houve salvação nessa alma. E tudo isso aconteceu porque eu não me curvei diante dessa proposta de eu ter que sair da igreja, mas eu permaneci na fé. Coloquei o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida e até hoje eu permaneço. Eu sei que terei novas lutas, terei novos problemas, mas eu tenho certeza que se não se curvar diante dessas propostas, sempre a gente vai vencer. Muito bem, minha gente, nós estamos chegando ao ponto final deste programa. Amanhã nós estaremos de volta neste horário desta emissora, mas não se esqueça que nesta quarta-feira nós teremos uma reunião especial aqui no Templo de Salomão, quando o Bispo Clodomir vai conduzir essa reunião e orar junto com aqueles que não se curvaram, não se curvam diante de Baal, a exemplo daqueles profetas, daqueles sacerdotes, daqueles homens de Deus que não se curvaram perante Baal e foram honrados por Deus. Então, se você está sendo provado na sua fé, e você quer fortalecer a sua fé para também não se dobrar, não se curvar perante as ameaças que o diabo apresenta, então, nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.